Bom dia, Bom dia. terça-feira, dia 26 de maio de 2020. Sejam muito bem-vindos, queridos, a mais um tempo com os Salmos, esse tempo especial, né, de orando com os Salmos. E hoje eu estou lembrando que todas as terças-feiras nós estaríamos reunidos na igreja para fazer aquele tempo de oração, né, das 7 às 8. E uma das motivações minhas até da gente fazer as nossas lives diárias nesse tempo de quarentena, de pandemia, é exatamente para a gente não perder essa dimensão tão gostosa que estava sendo de estar lá na igreja, de ter esse tempo especial. Então agora a gente está tendo esse tempo todos os dias, né? Aqui, um pouco distante, mas mesmo assim a gente se aquecendo com a palavra de Deus. Eu tenho descoberto que a palavra de Deus tem essa característica, né? De reanimar a gente, de fortalecer a gente, de trazer de volta a gente ao eixo. Ontem nós falamos sobre parte do Salmo 25, que é o caminho do Senhor, né? E exatamente é o que nós precisamos sempre, diariamente, é levantar e realinhar, né? De ligar o nosso GPS, né, de Deus e dizer, Senhor, agora corrija a rota, porque a gente pode estar indo por um caminho perigoso e a gente nem faz ideia. Então, gostaria já de passar para você, a gente ler o restante do Salmo 25 e tirar ali algumas conclusões para orarmos, na perspectiva que esse Salmo nos orienta. Ontem, então, a gente leu o Salmo 25, de 1 a 11, e hoje nós vamos ler o Salmo 25, de 12 a 22. Salmo 25, 12. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Amém. Amém. Eu vi aqui alguns queridos, bom dia, né? Vamos dando aqui o nosso bom dia de muitos queridos aqui conosco. Uma galera, como diria, né? E, Sara, até minha cunhada está aqui com a gente, a Meire. Que bom, Meire. A gente está orando aqui pela Fernanda também, colocando diante do Senhor. E os queridos, Sara, depois você passa aqui como é que está passa um boletim, né? De como é que está aí o Milton, seu pai, para a gente estar atualizando as nossas orações. E tantos queridos aqui que a gente... A Jussara, que faz tempo que a gente não via. Não, mas ela está sempre aqui, meu amor. A reta é que passa, queridos. A gente não tem como dizer aqui. E os nossos queridos que sempre estão com a gente. Reta, bom dia também. Luiz Fernando, Deus abençoe você também. A Noemi, ontem, meu marido foi pescar, gente. Não foi ele que pegou, mas foi um peixão. E não é conta de mentiroso. Foi 9 quilos e 985. Tem até foto para provar. Tem foto para provar. Né? Foi o vídeo, mas em todo caso... mas eu também colaborei, né? Tirei para fora o peixe, né? Que bom, queridos, aqui, esses tantos queridos que estão com a gente. Bom, vamos pensar que esse salmo, o restante dele é quase que um resumo, mas ele faz uma pergunta muito interessante. Quem são os que temem o Senhor? E aqui a gente precisa ter um pouquinho de uma explicação, que esse temor aqui nunca vai ser medo,
E você precisa tirar da sua mentalidade medo de Deus. Nosso Deus não faz nada para que a gente tenha medo dele, para que ele seja um Deus irado, um pai irado, alguém que, né, é a base da truculência, que é o relacionamento dele com a gente. Esqueça isso. Se você teve, porventura, alguém na sua vida, figura de autoridade que lhe era truculento, ou um pai, ou um tio, ou um avô, um opressor, um professor que era opressor, alguém que te assustava muito e você obedecia por medo, esquece isso. O Senhor não é esse de ter medo. O Senhor é aquele que nos traz a ideia de temor. E temor é um amor com respeito, é o respeito amoroso. É aquilo que a gente devota um respeito e uma reverência, porque a gente sabe quem ele é, a gente conhece o poder dele, mas ao mesmo tempo sabe o quanto ele nos ama. E assim a gente tem uma atitude de reverência, de respeito a esse Deus. Ele conquistou no nosso coração a figura de autoridade. Você sabe que tem gente que tem poder e tem gente que tem autoridade. Tem poder é aquele que a caneta diz que ele tem. Então o professor entra em sala, ele tem poder de me mandar sair, de me mandar ficar, né? De dar matéria e dar nota. Agora, a autoridade é quando ultrapassa a sala de aula, e quando a gente está com alguma dificuldade ou algum problema, a gente procura aquele professor porque ele se tornou uma figura de liderança na minha vida e na sua vida. Assim, Deus quer ser em nós alguém que nós sabemos que tem poder, nós reconhecemos o poder dele, mas nós entendemos que ele tem autoridade, ele manda na nossa vida e a gente tem essa reverência. Mas aí, o texto vai dizer, ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Engraçado, né? Se ele tivesse essa coisa do poder tirânico, ele diria, eles lhe mostrará o caminho que eles devem fazer andar. Não, eles devem escolher. Parece que tem uma liberdade que Deus nos dá de obediência, porque Ele não quer que a gente obedeça a Ele por obrigação. Ele quer que a gente obedeça por amor, porque Ele tem o melhor, o caminho dele é o melhor. Aliás, o Filho é o caminho, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém viria ao Pai senão através dele. Essa dinâmica de obediência por amor é o que retrata as bênçãos. Olha o que ele vai dizer no versículo 13. As consequências de quem está desejando que Deus lhe mostre o caminho, que está com esse temor de Deus e que sabe que a desobediência vai causar consequências e que não é porque Deus me castigou, é porque eu mesmo não quis andar no seu caminho, que amorosamente Ele quis me mostrar. Então, temor nos livra do mal. A palavra de Deus diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Quem tem temor a Deus é sábio, porque sabe que a tomada de decisão em direção à obediência a Deus por temor, por amor reverente, por conhecer a sua autoridade, por reconhecer que Ele é o nosso Senhor, vai trazer bênção para nós. E é isso que vai dizer o versículo 13. Consequência de quem teme ao Senhor, de quem obedece por amor, é que viverão em prosperidade e seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem e Ele lhes ensina a sua aliança. Na nova versão transformadora que eu estou lendo aqui. A ideia é que a gente tem essa ação de Deus na nossa vida e a gente obedece a Deus, a gente está sendo no caminho dele, a gente vai viver uma vida próspera. E aqui cabe uma explicação também. Prosperidade aqui na Bíblia nunca é essa prosperidade que alguns pregadores pregaram aqui na década de 90, comecinho dos anos 2000, onde você vai ser abençoado no sentido de que você vai ter dinheiro na conta, que você vai ter, os seus inimigos vão todos falir, você vai prosperar nos seus negócios, né? Você vai ficar mais bonito, mais charmoso. Tudo vai dar certo na sua vida, você não vai pegar doença. Eu me lembro que tinha um tempo que
se um crente aparecia doente na igreja, ou né, uma doença grave, é porque ele estava em pecado, porque o Deus é o Deus da saúde. Queridos, isso não bate com a palavra de Deus. Não é nesse sentido a prosperidade aqui. A prosperidade aqui é sim no sentido de bênçãos materiais, mas é nessa paz interior, dessa certeza da presença de Deus. Né? Então, a nossa prosperidade está no fato da nossa paz em Deus, da nossa alegria, do nosso contentamento com as coisas que Deus nos dá, com a celebração da vida que Deus nos dá, com uma pessoa que não precisa de muito para ser feliz. Essa é a verdadeira prosperidade. E às vezes a gente está aí, né, antes da pandemia, correndo atrás de sonhos, projetos e tal, e agora, na pandemia, a gente está feliz porque você não perdeu o emprego, por exemplo. Você está feliz porque você está conseguindo pagar suas contas. Você está agradecendo a Deus porque no meio de tudo isso o teu casamento está bem. No meio de tudo isso os teus filhos estão bem. No meio de tudo isso as coisas vão caminhando com dificuldade, mas vão. Esse é um sentido de felicidade, né? De cuidado de Deus que a gente está experimentando. Então, Deus é amigo de quem tem esse temor a Ele. Veja, quem tem temor a Deus desfruta da amizade de Deus. Quem não teme ao Senhor e desobedece ao Senhor, não anda nos seus caminhos, né? Usando a expressão da parte A de Salmo 25, tem um grande problema. Acaba tendo a inimizade de Deus. Não que Deus não queira ser seu amigo, mas é que os seus pecados e os meus pecados, deliberados, rebeldes, nos afastam de Deus e nos tornam inimigos de Deus. E aí ele ensina a sua aliança. E a aliança do Senhor é basicamente o seguinte: eu vou lhes dar estatutos, mandamentos, que são regras de vida para que vocês sejam felizes, e o que eu espero de vocês é obediência. Se vocês me obedecerem, a aliança se vocês obedecerem o que eu pedi para vocês fazerem, ou mandei para vocês fazerem, eu vou ter uma aliança com vocês, um compromisso com vocês. Então eu vou cuidar de vocês, eu vou abençoá-los. E é isso que ele vai dizer: olha, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele livra os meus pés da armadilha. Quem livra a gente da armadilha? É o Senhor. Por quê? Porque ele ama os que o temem e ele cuida dos que o temem. E aí, versículo 16 ao 20, ele vai fazer um resumo das suas angústias, das suas crises, das suas dificuldades. O resumo do salmo todo está aqui no 16 ao 20. Ele vai falar de solidão, ele vai falar de problemas que ele estava vivendo, ele vai dizer de dor e sofrimento, ele vai dizer de pecado que ele confessava que precisava que o Senhor perdoasse, e ele fala de inimigos que cercaram a vida de Davi, a vida dele toda. Nós estamos lendo os Salmos e interpretando segundo um pouco da história, e muitas vezes a palavra inimigos, livra-me dos meus inimigos, está constante no Salmo. E vergonha do que tudo isso pode causar para ele e para o seu relacionamento com Deus, e envergonhar o nome de Deus. Uma preocupação dele, olha quanta coisa. Talvez você está passando uma dessas características aqui e situações que Davi passou. Então você está vivendo a solidão, você está vivendo um momento difícil com algum problema familiar ou conjugal ou financeiro. Talvez você esteja sofrendo a dor e sofrimento, como alguns queridos nossos que perderam seus entes. Isso é dor. Isso não tem o que fazer. Só o Senhor pode mudar essa situação. Pode acalmar o nosso coração e consolar o nosso coração. Talvez você esteja numa situação de pecado, onde o seu coração está endurecido, orgulhoso, e você sabe que está errado, mas não quer mudar. Talvez você está vivendo uma situação que você está ocasionando por causa das suas atitudes pecaminosas, está sofrendo as consequências disso. Talvez você esteja
experimentando a situação de confronto com os inimigos. E nós já falamos aqui que os nossos inimigos, as pessoas podem ser inimigas nossas, mas nós não temos inimigos humanos, porque Efésios 6 vai dizer que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra as potestades do ar, que militam nas regiões espirituais. E para esses nós temos que ter a armadura de Deus. Esse é o revestimento de Deus. E o que estamos fazendo aqui toda manhã é nos revestindo de Deus, é clamando a Ele. E aí ele termina então fazendo um clamor: Senhor, que a integridade, ou seja, a inteireza, que a retidão, ou seja, aquilo que é justo e correto, me guardem, pois em Ti ponho a minha esperança. Ó Deus, resgata Israel de todas as suas angústias. E é isso que nós vamos orar agora. Senhor, resgata o Teu povo. Você sabe que o Israel espiritual, o Israel do Novo Testamento, o Israel que vai herdar a terra prometida, é a igreja de Cristo. Eu e você. A igreja que optou temer a Deus e viver segundo os seus caminhos, viver nos seus caminhos. Aquela que optou ser obediente à sua aliança com Deus. Aquela que fez uma aliança onde o pacto é o sangue de Jesus Cristo. Essa é a aliança que nos une. Eu estou com uma saudade da ceia do Senhor em conjunto, juntos, onde a gente parte o pão e toma o cálice, representando que nós temos uma aliança com Deus e uma aliança uns com os outros. São esses que vão desfrutar de poder orar e dizer: Senhor, tem misericórdia dessa solidão que eu estou vivendo, volta-te para mim. Senhor, livra-me de toda essa minha angústia. Senhor, atenta à minha dor. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, protege a minha vida dos meus inimigos. Senhor, não permita que eu seja envergonhado, porque em Ti me refugio. É esse Deus em qual nós temos uma aliança, um compromisso, que é o Deus que cuida da gente. Por isso, a nossa oração é essa: resgata, Senhor, Israel de todas as suas angústias. Resgata esse meu irmão, essa minha irmã, de todas essas angústias. Seja a solidão, seja os problemas, as dores, sofrimentos, pecados, inimigos ou vergonha. Que o Senhor esteja resgatando, restaurando, renovando a sua fé, para você continuar caminhando no caminho do Senhor. Talvez você esteja sozinho nessa caminhada. Talvez você não tenha o apoio do seu cônjuge, do seu esposo, da sua esposa, da sua família. Talvez você está no meio dessa batalha sozinho, mas você não está sozinho. O Senhor é quem te livra das armadilhas. O Senhor é o seu refúgio. Por isso nós vamos orar e colocar diante do Senhor a sua vida e a minha vida também. Queria então aqui relembrar alguns pedidos, que a gente tem sempre feito, e eu queria dizer para você o seguinte: por favor, anota aí para você orar, fazer a tua oração também, para a gente estar orando uns pelos outros. O princípio da nossa igreja é pastoreio mútuo. Não sou eu que cuido de você, eu cuido de você, mas você cuida de mim também, e nós cuidamos uns dos outros. Por isso, eu vou dar aqui lembrar a lista para que você lembre aí, esteja orando quando a gente estiver orando, ore por algum desses. Bom, o Tiago, ele vai fazer a cirurgia, se não me engano, na semana que vem, tá? Lá em Belo Horizonte. A Rosane me passou um WhatsApp, eu até tenho que atualizar aqui a minha lista aqui, mas ele vai fazer a cirurgia do câncer na boca que ele tem, tá? Continuar orando pela Rosane, que perdeu seu esposo, perdeu o pai há um mês atrás, o Lúcio também, que é irmão dela e é membro da nossa igreja. Continuar orando pelo Milton, o pai da Sara, e a Sara depois vai me dar uma informação mais certa aí, se ele está internado ainda, se já está em casa, Vou continuar orando pelo pai da Gilsane. O pai da Gilsane, ela tem pedido bastante oração por ele, porque ele tem estado fraquinho, e está com sonda, está se recuperando, mas
Tá bem fraquinho, temos que orar por ele, né? Tô vendo aqui que a Áurea está pedindo oração pela Lucinéia, Lucinéia, que é amiga que dela. está com depressão, a Áurea está pedindo. Tá. O Luiz Fernando tem pedido por ele, pela esposa e o relacionamento, e também pela tia Marilda, né? Que é não é tia. É sogra dele. Sogra a Marilda. É tia da vamos Vânia. tirar o título que fica mais fácil, a Marilda. Que precisa de oração porque está se recuperando, né? Continuar orando pelo Luiz Machado, né? Luiz Machado. Questão do INSS dele. Orando aqui, agradecendo a Deus, viu? A irmã Maria, do Irmãos Nildo, não está com Covid. Glória a Deus. Deu negativo, isso é uma bênção. Mesmo assim, ela está... Ela não está bem, deve estar com alguma questão, né? alguma virose, alguma coisa assim, né? Mas a gente tem que continuar orando, mas agradecer. Eles têm idade, então tem que orar pela saúde deles, né? Isso. Bom, a Ladir, né, com depressão, vamos continuar orando. A tia Luzia, minha tia Luzia lá de Vitória, continuar clamando aí pela vida dela. Isso. Orando pela Fernanda, que no mês de junho, minha sobrinha, né, a nora da Meire, tá ali nos ouvindo. Ela vai fazer radioterapia nesse mês de junho, né, toda. Então, vamos continuar clamando ao Senhor. Continuar orando pela nossa Margot, querida, pela mãe da Mônica, que está bem fraquinha, mas está em casa, né? E orando pela Jandira, a mãe da Beatriz, lá de Belém, né, com câncer na tireoide, esperando no Senhor. E eu queria continuar orando pela Márcia, irmã da Andréia também, que vai fazer a sua quimioterapia, deve estar fazendo agora, né, nessa semana. E também esperando o transplante de medula. Gente, muitos queridos que estão enfermos, muita gente precisando de emprego, gente, O Luiz está dizendo da causa dele, né? Está no juiz. Está no juiz. Isso. E vamos. O Senhor, vamos orar para que Deus coloque a mão, né? Sim. Favorável. Isso. Vamos orar então, queridos. Vamos colocar diante do Senhor. Pai de amor, nessa manhã a gente se alegra, Pai, porque a gente pode estar junto. Muito obrigado porque o Senhor nos acordou para mais um dia. Obrigado pelas nossas casas, pelo nosso conforto, pela saúde que temos, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado força todos os dias, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido Deus a quem a gente deve toda a honra, toda a reverência, Senhor. Todo louvor por tudo que o Senhor fez para nós, Pai. Obrigado porque o teu caminho é o caminho perfeito, é o caminho que nos leva, Senhor, para um futuro, Senhor, realmente de prosperidade, de paz, de segurança, de conforto, Senhor, porque nós temos um Deus todo-poderoso que deixou o Espírito Santo, consolador, misericordioso, todo cheio de graça para nós, Senhor. Obrigado porque nós nunca estamos sozinhos e o Senhor está a um passo da nossa oração, Pai. A tua mão está sempre estendida, esperando o nosso retorno. Eu te louvo, Pai, porque assim como Davi, a gente pode dizer que a gente quer andar no teu caminho, Senhor, que a gente quer ter o coração íntegro, que a gente quer ser reto, que a gente não quer, Senhor, se desviar daquilo que o Senhor tem para nós, porque sabemos que os teus caminhos são melhores que os nossos, Pai. Obrigado, porque o Senhor é o Deus sempre presente. Nessa manhã, Pai, eu quero em especial colocar a vida desses nossos irmãos que estão com depressão. Ó, Senhor, a Ladir, agora esqueci o nome dela que botou aqui, Senhor, mas Lucinéia, ó Deus, que o Senhor esteja com elas de uma forma muito especial. Nós colocamos a vida delas nas tuas mãos, assim como tantos outros, Pai. Às vezes eu também tenho depressão e às vezes eu sofro com isso, Pai. Então tem misericórdia dos nossos queridos que estão enfrentando um período de depressão. Eu oro por uma outra querida que me pediu, Senhor, e que o Senhor esteja, Senhor, nos
trazendo a vida de novo, nos dando o vigor dos nossos dias, nos dando aquilo que precisamos, que é esperança, Senhor, e ânimo em Ti. O Senhor é o Deus que pode nos trazer essa graça de sentirmos que não estamos sós, que realmente temos um Deus que age por nós. Obrigado, Pai. Quero pedir também pelos casais, Senhor, tantos casais que estão necessitando, às vezes é uma questão financeira, às vezes é uma questão emocional, às vezes é uma questão nossa mesmo, Pai. Como é difícil às vezes a gente entender o que o outro quer. Por isso, Pai, eu peço pelas famílias que estão aqui representadas, que o Senhor esteja dando livramento, que o Senhor esteja dando consolo, que o Senhor esteja orientando e cuidando da nossa boca, Senhor, cuidando dos nossos olhos, que os nossos ouvidos sejam mais atentos ao outro e que a nossa boca seja mais tranquila no nosso falar, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque a gente às vezes não raciocina direito, Senhor, não faz as coisas como devíamos. E Deus, nos dá lares realmente cobertos com o teu amor, com a tua graça, Pai. Eu peço sobre cada um, em especial a vida do Luiz Fernando, a sua esposa. Ó Deus, traz bênção sobre essa casa, traz bênção sobre esse relacionamento, Deus. Tem misericórdia deles e intervém, assim como cada um dos outros casais. Eu peço que o Senhor intervenha, Pai, e que as armadilhas que o inimigo põe para nós, a gente esteja atento para perceber que é uma armadilha, Senhor, e que estejamos firmados no Senhor. Eu também, Senhor, quero clamar de uma forma muito especial pelos enfermos. Eu peço pela questão da Barilda, pela questão da Márcia, Senhor, pela questão do pai da Gilsane, o Milton da Sara, Senhor. Ó Jesus, nós temos uma lista tão grande de nomes que estão enfermos, a Jandira, a Fernanda. Ó Paizinho, intervém e promove cura. Nós já te louvamos, Senhor, porque o Senhor tirou e cuidou de alguns queridos, Senhor. A Marilda estava tão mal, o Emerson, Senhor, que foi curado de uma forma milagrosa. Muito obrigado, Pai. E clamamos por esses nomes que dissemos aqui, porque eles precisam realmente da tua intervenção, Pai, do teu poder sobre a vida deles, Pai. E de uma forma especial eu quero também pedir por aqueles que estão enlutados, Pai, a Rosana, que precisa de consolo, a família da Áurea, a família da Pamela, tantos, Senhor, queridos que estão com a dor, Senhor, da perda de alguém. Tem misericórdia. No mais, Paizinho, que esse dia seja cheio da tua graça e que possamos, assim como o salmista, dizer: Deus, o Senhor é o Deus reto, o Senhor é o Deus íntegro, e que o nosso caminho seja preenchido por ti. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Sim, Senhor, nós te louvamos pela presença do Senhor na nossa vida. Deus, obrigado porque nós podemos temer o Senhor e não ter medo do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos. Mesmo sendo falhos, ó Deus, no nosso cumprimento da aliança contigo, o Senhor é fiel e o Senhor não falha. Mesmo que nós, ó Deus, nas nossas fraquezas e nossas dificuldades, falhamos contigo, o Senhor não falha. O teu amor não falha. Obrigado pela sua fidelidade, que faz com que nós não sermos consumidos e se ela se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Obrigado, Deus, pelo seu cuidado nas mínimas coisas, nas pequenas coisas. Obrigado, Deus, pelo seu sustento, ó Deus, a cada um de nós. Obrigado, Deus, porque no meio dessa pandemia o Senhor tem cuidado de situações, ó Deus, que a gente nem faz ideia. Mas nessa hora eu quero lhe pedir por esses queridos, essa lista, com tantos nomes, Senhor. Por favor, não deixa que essa lista seja apenas um número, Senhor, mas para o Senhor seja filhos e filhas amadas, que o Senhor intervém. E a gente possa ouvir aqui, ó Deus, os milagres que o Senhor está fazendo na vida de cada um. Cristo orou aqui
pelos casamentos, orou pelos enfermos, orou, Senhor, pelos que estão desempregados, ó Deus, que estão precisando de que o Senhor julgue a causa, como o Luiz, Senhor, e tantos outros ali. Ah, Deus, Tu és um Deus maravilhoso e Deus que faz, ó Deus, e que julga a causa do oprimido, do aflito, Senhor. Nessa hora eu também quero lhe pedir pelo nosso país. Clamo, Senhor, pelas nossas autoridades constituídas. Clamo pelo nosso presidente, clamo pelos seus ministros, clamo, Senhor, pelos nossos deputados federais, a Câmara Federal, clamo pelo Senado Federal, clamo, Senhor amado, para que o Senhor dê ao Judiciário a justiça, ó Deus, e aos o nosso Congresso Nacional as leis justas, e ao nosso presidente e sua equipe a execução disso de maneira justa. Deus, eu oro pelos nossos governadores, as câmaras estaduais, que isso aconteça também nessa esfera de poder. Pai, em nome de Jesus, clamamos para que no meio dessa pandemia haja unidade dos poderes em torno do bem comum, lutar, ó Deus, contra esse mal que assola a nossa nação. Eu oro, Senhor, pelo nosso prefeito e sua equipe, que o Senhor também dê sabedoria a ele. Pai, obrigado porque o número de mortes não aumentou. Obrigado, Deus, porque os casos, ó Deus, de recuperação têm aumentado. Senhor, achata essa curva e tira esse mal para longe do nosso país. Oramos pelas igrejas, ó Deus, neste momento, que o Senhor esteja suprindo as necessidades dos teus servos e que as suas igrejas, ó Deus, sejam firmes, que o seu povo, ó Deus, esteja firme, mesmo que distante, ó Deus, das reuniões presenciais, mas que estejam firmes, te buscando e clamando ao Senhor a cada momento. Que saiamos, ó Deus, mais convictos da nossa fé e do nosso amor ao Senhor. Senhor, abençoe essa semana, abençoe esse dia, abençoe o teu povo espalhado em todo lugar. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. É isso. Então, muito bem, queridos. Hoje à noite, às 20 horas, a Juventude está fazendo algumas lives muito interessantes. Está no YouTube da igreja. Inclusive ontem teve uma live muito importante a respeito da sexualidade na juventude. Juliana Ferron falando sobre um assunto muito importante, que é a questão da homossexualidade. Como lidar com pessoas, com parentes, com amigos, com filhos que possam estar mostrando sinais de uma homossexualidade. Isso assim foi muito relevante e está lá gravado no YouTube da igreja. O YouTube da igreja é o mesmo nome do Face da igreja. PIBPB, ou seja, Primeira Igreja Batista Pioneira de Blumenau. PIBPB. Digitou PIBPB no YouTube, vai cair no nosso canal. Já se inscreve no canal, porque nós queremos aí ter 1000 inscritos para poder fazer as lives direto do celular. Dá um joinha, toda aquele coisa de youtuber fala, mas explicando para você, se nós chegamos a 1000, eu não preciso de uma aparelhagem para gravar, eu gravo diretamente do celular. O YouTube nos dá essa barreira. O Face não, o Face eu estou gravando direto do celular, isso facilita muito. Então assim, participa lá no canal e dá uma olhada nessa live dos jovens. Hoje à noite tem uma outra live, vai ser às 20 horas hoje. De terça a quinta, 20 horas. Na sexta-feira que vai ser 22 de novo. Então chama os teus filhos, participa juntos. Queridos, também faço um apelo a você. Se você pode nos ajudar com alimentos para cestas básicas, nós estamos ajudando em torno de 80 famílias, tá? 50 famílias que nós assumimos um compromisso junto ao município, né? Nós assumimos um compromisso de ajudar em 3 meses as 50 famílias que fazem parte do nosso Instituto Vida, que são ou alunos ou pais de alunos, famílias de alunos do nosso instituto. Mas fora isso, nós temos aí 30 famílias que nós estamos apoiando e atendendo, de dentro da igreja e fora da igreja, que precisam. Então, eu
Quem puder ajudar, nós temos o número das contas também, e você pode escrever FAM, Fundo de Auxílio aos Necessitados. E também pode participar da compra, né, de alimentos e entregar lá na igreja. Nós temos pessoas atendendo todos os dias lá, tá bom? Então assim, se você puder ajudar, nós agradecemos muito. Um bom dia, Tchau, Deus gente. abençoe, Deus abençoe. e até aqueles que puderem hoje às 20 horas na live dos jovens. Dos jovens.